Fala, construtor! Seja muito bem-vindo a mais um ObraCast. Hoje um episódio especial. Hoje nós vamos ter um tema específico onde eu vou tirar várias dúvidas minhas e espero que você contribua com você também. Hoje nós vamos falar sobre a Construvale, tá? A maior feira de construção do mercado imobiliário no Vale do Paraíba. Na verdade, do interior paulista. Do interior paulista. Bom, você já viu que eu não estou sabendo muito, nós vamos saber juntos aqui, tá certo? E para falar desse assunto, nós vamos receber aqui a Maria Rita, presidente da Convap. Nós vamos receber o Flávio de Paula, superintendente da habitação da Caixa Econômica Federal. E nós vamos receber o Fabiano, da Coneleste, certo? Que já foi presidente da Convap, hoje é conselheiro, e vamos bater um papo sobre o assunto. Maria Rita, se apresenta pra gente, você que já é acostumada aí nos podcasts da Convap, do ManzaCast, já está habituada ao ambiente, né? Vamos lá. Então, Maria Rita, né? Sou presidente da Convap hoje, né? Estou presidente. Tá. Te agradecer o convite, né? Muito bom estar aqui, ainda mais junto com outros amigos aí. O Flávio, um grande incentivador da Construvale, é nosso patrocinador, a Caixa, mas o Flávio é um grande incentivador. O Fabiano, que hoje é nosso conselheiro, mas nos ajuda em tudo, está nos ajudando muitíssimo aí na Construvale. Agradecer, a vez da gente poder vir aqui e esclarecer melhor como vai ser, o que vamos ter lá, né? Tá certo. Então, muito obrigada por nos convidar. Tá bom. Flávio, se apresenta pra gente. Oi, Evandro. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com o Fabiano, Maria Rita. Fabiano, parceiro de longa data também, Maria Rita da Convap. Eu sou superintendente de habitação aqui do Vale do Paraíba. A gente cuida do Vale do Paraíba e Litoral Norte, né? Então, tudo que acontece na Caixa, nesta região, com relação à habitação, passa ali pela Caixa, tanto junto com isso, com as construtoras, desligamentos individuais. Então, a gente faz essa assessoria para todas as construtoras aí. E estamos no feirão, né? Então, é um feirão que muito esperado, né? Depois de muito tempo que a gente ficou sem feirão. Quando a Maria Rita acendeu a luzinha, Flávio, vamos embora. Tá certo. Porque é uma demanda que, de certa forma, está represada e o feirão aqui vai proporcionar uma visibilidade para as construtoras e trazer notoriedade de novo para a construção civil. Tá certo. Isso aí. Fabiano. Bom, meu nome é Fabiano Moura, eu sou da Coneleste Urbanismo. Fui ex-presidente da SOU, né? Conselheiro hoje, fui ex-presidente da Convap. Estou aqui ajudando a organizar essa feira. Sim, é uma feira extremamente importante para o interior paulista. É a maior feira do interior paulista na área imobiliária. E agradecer ao Flávio da Caixa também. A Caixa é um parceiro importante da Convap, sempre foi. Eu acho que hoje a Caixa Econômica, né? Como sempre, é o maior incentivador do setor imobiliário, principalmente na questão do financiamento. É muito importante. Obrigado por estar com a gente nessa feira, Maria Rita. Parabéns pela guerreira que é aí em fazer essa feira ficar de pé, porque a gente está há bastante tempo, né, sonhando com essa feira novamente. E parabéns aí. E hoje eu fiquei sabendo que foi a primeira vez que a gente atingiu o maior número de estandes vendidos, né? Parabéns, vai ser uma grande feira, com certeza. Temos essa demanda reprimida sim, e nós vamos ter grandes promoções aí para o consumidor que vai participar com a gente da feira aí. Tá certo, tá certo. Bom, eu queria começar o programa primeiro agradecendo, na verdade, tá certo? Eu comprei a ideia da feira porque acredito na feira, né? A gente vai estar lá como Construclube, acho que o Flávio é o que não conhece. Ô Flávio, mas a gente que faz um programa como esse, a gente tem uma dificuldade, que é o que a gente estava falando ali um pouco antes, que é o quê? Arrumar os parceiros que acreditem no projeto, né? E a gente entendeu que um parceiro só era pouco e a gente acabou criando um clube de fornecedores, né? Que hoje o objetivo do clube de fornecedores é trazer informação sobre a feira, fomentar sobre a construção civil, mas também sobre a feira, fomentar a construção civil de uma forma geral e também potencializar as vendas e o network desse público, né? Desses fornecedores, né? Que é um público muito carente nesse sentido, né? Então você pega um depósito de material de construção, você pega uma loja de mármore, uma empresa de mármore, eles querem o network, eles querem participar da cadeia, mas não tem essa oportunidade. Então daí nasceu o Construclube,
que é o grande idealizador do ObraCast, ou seja, o ObraCast está embaixo do Construclube. E quando a gente viu a feira, eu até me empenhei, né? Fizemos a parceria para estar com o stand lá com vocês, porque a gente percebeu que é uma possibilidade da gente transformar isso para o físico, né? Hoje a gente é uma empresa que faz essa divulgação, que faz tráfego pago, que ajuda o cara no mundo digital, mas falta essa questão, né, do físico, Olho né? no olho, né? No olho no olho. Então o que a gente está indo para a feira com essa expectativa de fazer muito network dentro da construção civil, né? Porque lá vai ter, sei lá, a Sectron, que participa do nosso Construclube, mas também já estava na feira. E do outro lado vai ter os clientes dele, né? Então, assim, um foco, o nosso principal foco é esse, né? De se relacionar com outros fornecedores. Eu percebo que as incorporadoras têm um outro foco que já é realmente levar vender um imóvel, levar uma oportunidade diferente para o consumidor que estiver na feira. Então, a primeira pergunta é essa. Quais são os públicos que vão estar nessa feira? Para quem é essa feira, certo? Ou seja... Na realidade, a feira é para o público em geral mesmo, né? Porque nós temos desde imóveis de altíssimo padrão, como é lá o Sérgio Porto, que está lá e que ele só tem um imóvel de altíssimo padrão, como nós temos vários imóveis de faixa 2, né, da Caixa, faixa 3 da Caixa. Então, nós temos todo tipo de público. Pela primeira vez, vamos ter loteadoras, porque anteriormente, né, Fabiano, nós não tínhamos loteadoras como sócios, hoje nós temos vários, então tem esse público que também compra lotes, né? Também, então vai estar lá também. Além disso, nós temos material de construção, nós vamos ter inclusive a BMW lá como nossa parceira, com os carros lá. Então, assim, nós vamos ter de tudo. O network é muito importante, então nós vamos ter um stand grande da Convap lá, em que todo dia vamos ter um happy hour lá às 18, justamente para as pessoas se falarem, conversarem, né? Porque, para a gente, já houve tempos que a gente fazia muito a Construvale, porque a Convap até precisava da Construvale financeiramente, né? Hoje, como a gente está com bastante sócios, bastante parceiros, nem é o intuito. O nosso intuito é realmente essa valorização da cadeia inteira da construção civil, né? Só para você ter noção, nós vamos apresentar a nossa pesquisa lá novamente, e depois nós estamos promovendo uma pesquisa para pós-feira, né? Para a gente ver o que foi vendido lá e tudo. Mas nós, na nossa última pesquisa, que é de semestral, né, que está sendo lançado em São José, né, e será construído nos próximos 2 anos, aí que está sendo lançado agora, são 5 bi. Né? Então, assim, é sempre o Zé Renato, que gosta dos números da construção civil, né? Quando você fala em construção civil, 60% do que você investe na construção civil é para pagamento de funcionários, ou seja, geração de emprego e renda. Então, a gente quer mostrar essa pujança da construção civil. A construção civil, né, o Flávio está aqui para nos garantir isso. No Vale, hoje, ela está, né, em plena ascensão, né? Nós tivemos aí já todas as crises, mas hoje nós temos, está em plena ascensão. A Convap, como a Construvale, não é só São José, né? É São José, sim, Vale do Paraíba, Litoral Norte. Então, pela primeira vez, nós também estamos trazendo empresas que só constroem lá no litoral, em Caraguá, Ubatuba, né? Mas também de todas as cidades aqui do Vale. Então, realmente vai ser uma vitrine para, né, todos do Isso setor. Que você falou é importante, né, Evandro? Essa questão, quando a gente olha o produto final, só o apartamento ou casa, por trás daquilo ali tem muita gente, né? Tem a cadeia da construção civil, o tanto de emprego que gera, né, Maria Rita? E o que movimenta também na economia local, né? Sim. Isso representa, assim, muito do nosso PIB local, principalmente a construção civil. Só para você ter uma ideia, nos primeiros, até o 3º trimestre desse ano, passou pela Caixa de contratos assinados efetivo, negócios, quase que 2 bilhões. Então, aqui na nossa região. Você imagina aí isso diretamente no financiamento. Quanto isso não foi para a nossa economia aqui da região. Então, isso fortalece cada vez mais, e movimentos como a feira faz
evidenciar ainda mais o nosso ramo. Então, acho que isso faz muita diferença. A abrangência, eu até anotei aqui, né? Porque a abrangência é impressionante, né? Ou seja, o cliente que busca um lote ou um apartamento ou uma casa, ele vai ter lá... Ele vai construir, né? Ele tem estandes lá que vão atendê-lo. Quem está construindo também tem, né? Quem é fornecedor precisa, né? Precisa se movimentar de network da cadeia. Então, realmente, abrange muitas empresas. Tem um lado da construção civil que é pouco percebido, mas quando nós entregamos um prédio com 100 apartamentos, logo na sequência, a gente entra um outro nicho de mercado, que é da construção civil, que é o cara que faz o móvel, que é o cara que coloca o piso, que é o cara que coloca a parede de papel. Cada apartamento gasta em torno, depende, um apartamento médio aí de 100 metros quadrados, gasta 150, 200 mil reais. Então, você pega o tanto economicamente falando, quanto que 100 apartamentos num prédio, além da construção gerou, ele não para no momento da entrega do prédio, né? Ele ainda fica ali 2 anos alimentando o mercado ainda todo, né? Quanto isso gera de emprego, e nós vamos ter isso na feira. Então, nós vamos também ter esse público lá na feira, esse nosso expositor. Convidamos esse expositor para estar lá, porque o cara compra apartamento, ele quer também o móvel, quer ver a tinta, né? Nós temos um parceiro da tinta. Então, a construção civil ela tem uma cadeia longa, né? Longa e bastante produtiva. E dentro disso que você falou, até legal frisar, Evandro, que qual o público, né? Que tipo de imóvel? Nós vamos ter lá desde Minha Casa Minha Vida até Altíssimo Padrão. E até desmistificar um pouquinho, né? Que às vezes quem olha a caixa fala, só Minha Casa Minha Vida. Não, nós financiamos todo tipo de imóvel e isso nós vamos estar na feira com todos os produtos que tiver demanda, né? Então, e a gente estima ali que nós conseguimos, acho que a vitória também, né? Foi conseguir um lugar bem viável para todo mundo. Isso faz toda a isso que fazia falta, incrível. né? Eu sempre conversava nos anos anteriores, Maria Rita, vamos. Mas não tem lugar que é acessível. Então, isso vai fazer diferença demais. Porque vira uma experiência, né? O cara fala, putz, eu vou com a minha família, vou deixar minha família lá, no shopping. Exatamente. Aí vou, né? Incrível. Exatamente. Então, isso fez diferença demais, até pra gente entrar junto, né? Só para números, assim, né? A gente estava vendo, eu e as meninas lá na Convap, a Bruna e a Letícia, que estão se dedicando ao máximo para que seja uma grande feira. Nós tivemos uma feira no Parque Tecnológico e a última foi do lado ali do Vale Sul, do lado da feira. No Parque Tecnológico, nosso público foi 5 mil pessoas. Aqui foi 25 mil. Olha a diferença de público. A expectativa, então, a gente está com a a gente expectativa grande, umas 30 mil pessoas. Porque a gente está dentro do shopping, você está próximo de Natal, você tem, já está chegando o 13º, já está chegando o 13º. Então, você tem tudo isso para que aquele local seja realmente um local que as pessoas vão, né? O shopping mais estruturado hoje da cidade, né? Assim, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, em termos tem de estacionamento, né? Assim, ônibus de toda a cidade ali, né? Então, a logística é muito boa. Excelente logística. É assim, e o que eu percebo, né? A gente estuda muito a questão da jornada do cliente na construção civil. O que eu falo para todos os meus fornecedores é o seguinte, a jornada ela é a mesma na construção civil inteira. Né? Então, assim, é que a gente estuda mais o digital, mas só para entender. O que acontece hoje? A pessoa não estava pensando em construir. Aí veio a pandemia, por exemplo. Aí ele fala, não, agora eu preciso construir. Aí ele começa a consumir Instagram, todos os tipos de redes sociais, YouTube, tudo sobre aquisição de terreno, construção, ou seja, qual que é o maior ponto de decisão? É uma venda. E aí, por 2 anos, que é normalmente, se for uma construção, é o período que ele fica pesquisando, o que ele faz? Por 2 anos, ele consome isso com muita força. Só que depois de 2 anos, ele já acabou a casa dele. Aí, ele não quer mais ver mais nada, porque ele fala assim, agora minha casa está pronta, eu não quero ver um sofá melhor que o meu. Tem um ciclo, né? Tem um ciclo. Então, assim, como o ciclo é longo, a gente não percebe, não consegue dominar esse ciclo. O que é importante para a gente? Entender que é esse ciclo. Então, vamos imaginar o seguinte. O cara que foi na feira hoje, vou falar do meu ramo, construção de casa de alto padrão. O cara que foi na feira hoje, ele pode estar procurando um terreno. E se vocês fizerem a edição do ano que vem, se Deus quiser, vai ter, ele pode voltar lá e pode voltar lá e comprar tinta.
E na terceira, aí já morreu, a gente precisa renovar o público. Você entendeu? Então, assim, então tem que ser um negócio cíclico, porque o público, tirando os fornecedores, o público ele vai ser sempre renovado. Né? A pessoa que está buscando o apartamento, a partir do momento que ela comprou o apartamento, terminou o apartamento, ela precisa... Ela deixa de ser um consumidor e a gente precisa renovar isso. E para me renovar também, a gente precisa, acho que a nossa parte, tanto construtoras como os agentes financeiros, as entidades, é melhorar essa experiência do cliente. Sim, né? total. E a feira vai proporcionar isso, isso porque ele pode ver ali o imóvel na planta, ele pode ver um terreno, ele pode ver um imóvel já acabado. Então, ali a gente tem essa oportunidade também. Né? Hoje o mundo é digital, mas o diferencial é o presencial, né? Vamos dizer assim. Eu acho. Esses dias estava vendo até inteligência artificial, né? E aí estava lá. Não, nós vamos ter, estava me explicando, cara, daqui um pouquinho nós vamos ter a experiência, né, do jovem, digitalmente ele entrar no supermercado, né? Digitalmente ele vai lá escolher na prateleira. Eu falo, cara, mas eu quero ir lá no Vila Real e encontrar os meus amigos que eu encontro Tem lá. network também, né? Socializar, né? Eu quero falar porque a pandemia ainda nos trouxe isso, né? De querer falar com as pessoas, de querer... Né? E a gente vai ter você falou em inteligência artificial, e também um grande diferencial que a gente procurou pôr nessa feira também, e nós vamos ter lá também uma arena de debate, uma arena da arena do conhecimento, que a gente quer trazer o máximo de tecnologia para a feira, porque eu acho que a construção civil ela é uma das indústrias que hoje eu posso dizer assim, por vários motivos e problemas, é a indústria menos tecnológica, né? A que mais demora para chegar uma tecnologia, né? Porque a gente tem em tese, né? Em tese temos mão de obra abundante, que não é bem assim mais, né? Não é verdade, E a gente ainda usa o tijolo ali, o cimento, que isso tem uma fase aí, mas eu acho que deve chegar em algum momento que isso vai reverter, né? Como qualquer outro país de desenvolvimento. Mas a gente está trazendo para a feira também algumas coisas assim bastante interessantes na área de tecnologia. Então, é um foco nosso cada vez mais da Convap. Eu costumo trazer falar isso, aqui, né? Assim, que essa mudança para a tecnologia, ela vai ser gradativa e ela já está acontecendo com muita força. Com certeza. A gente fala que não existe casa em steel frame, certo? A gente, né? A gente tem não 4 enxerga. casas em construção em São José, eu não acreditei, sabia? Entendeu? Então, mas posso te falar um negócio? Ainda bem que vai ser gradativo. Porque do mesmo jeito que ainda é pouco no negócio, você consegue imaginar alguém subindo tijolo para fazer reforma de um apartamento? Não sobe mais. Então a indústria também precisa se preparar para isso. E vai gradativamente melhorando os processos. Exatamente, Acho vai que isso melhorando faz os parte, processos, né? ou seja, exatamente. A gente acha que tem pouco, mas você chega numa indústria de placa, alguma coisa nesse sentido, ela tá a todo vapor. Porque ela tem o nicho dela lá. É que a gente acha que ela só vai acontecer quando a casa for 100% nesse material. Não é assim. Mas híbrido, híbrido a gente faz muito. Mas a gente precisa, inclusive, treinar a mão de obra para isso. O treinamento disso, né? Essa aculturamento da mão de obra. Por isso que a gente está levando para a feira todas as universidades. E estamos levando o pitch com várias startups. Né? Porque a gente precisa... Nós temos um problema grande, nós estamos discutindo isso muitíssimo, que é a mão de obra. Só para você ter noção, a Unip já não tem mais turma de engenharia, porque não tem gente que quer fazer engenharia. O CEPAS que vai estar lá, o CEPAS, inclusive, vai estar lá, eles têm um trabalho de graduação que as pessoas fazem 7 casas com material diferente, que tem que estar tudo lá. A maquete, tudo. O CEPAS vai levar isso porque o CEPAS não tem mais gente para fazer os cursos. E o que acontece? Né? Um curso de engenharia é um curso de no mínimo 5 anos, é presencial. As pessoas querem fazer hoje EAD, 2 anos e meio, né? Já me formei. Então, nós já temos uma defasagem enorme de engenheiros. Hoje você não tem engenheiros. Sim. Agora, você imagina se nós não temos gente para fazer engenharia, como será o futuro? Porque tudo você precisa de engenheiro, não é só para construção, né? Para construção de qualquer coisa. Então, é um problema grave para o futuro, sabe? Não, e é legal, a gente podia até promover um debate aí sobre o pessoal da faculdade e o novo mercado, né? Porque no fim do dia, qual que é o grande problema que eu vejo, né? O engenheiro ele não é preparado para ser dono do negócio, né? E depois, né, das crises, dos altos e baixos da construção civil, qual que é a verdade? Cara, hoje o engenheiro ele tem pouco mercado de trabalho se ele não for empreendedor, né?
Então, assim, se conseguir juntar as duas coisas, aí eu acho que explode, Ele entendeu? consegue né? evoluir, Porque, assim, né? ele tem que se preparar para ser empresário, para ser empreendedor, porque... Como Não, mas- qualquer ramo, Como mais qualquer o ramo. engenheiro mais ainda, porque ele Exatamente. precisa ter empregabilidade, ele precisa Sim, mas pensar hoje nisso. o mercado já precisa do engenheiro que nem é o empresário. E tem não demanda, tem. né? E não tem tem. demanda, Isso que eu tô né? dizendo. Eu gosto o muito de mercado uma fala. financeiro Então, consumiu mas- os nossos engenheiros com bastante força. É o Mas pensamento eu- lógico do engenheiro Poxa vida, acaba é incrível levando isso, para Mas eu gosto. Vai tudo. O ITA vai tudo para... O mercado mercado financeiro, financeiro. fundo, etc. Mas dá uma o Felício, boa. que é o nosso vice-governador, ele tem desde quando prefeito, né, mas desde antes que é assim. É por isso que tem empreendedorismo nas escolas. Porque você ser empreendedor não quer dizer só ter seu negócio. Se eu trabalhar para a sua empresa, eu também preciso ser empreendedor. É, isso Eu aí. preciso entender que eu sou engenheiro da sua empresa, mas eu quero que a sua empresa cresça para eu crescer junto. E aí é empreendedor isso, sabe? Não é só ter o meu negócio ser empreendedor. Total. É, Ah, A gente tá com obra em Mogi e Guararema. E aí, o que a gente fez? A gente abriu uma espécie de um braço lá. E aí, a ideia é levar um ex-mentorado para ser o representante Gestor, né? naquela região, tal. E aí a gente contratou uma consultoria para ajudar a gente nisso, para fazer, para que depois seja replicável para outros lugares. O maior baque que a gente teve foi o seguinte: você vai ter que ensinar o cara a ser empresário, não é fazer obra. Você vai ter que ensinar para ele o que é propósito, o que é missão, o que é visão, você entendeu? Você vai ter que ensinar isso para ele poder estar na mesma cultura que a sua. Depois que ele tiver na sua cultura, ele vai aprender o processo construtivo. Só que a gente, como engenheiro, a gente pensa o seguinte: não, ele vai ter que marcar a obra do jeito que eu marco, né? Isso aí está nos livros, né, Evandro? Agora, o que você vai ter que ensinar para ele o que ele não vai estar nos livros. Exatamente. O que ele vai aprender o que na a lida, no univers- dia a dia, negociar, sentar com os fornecedores, sentar com os colaboradores, né? Que isso hoje, se você não trabalhar direito, que a minha- você acaba perdendo o que colaborador, nem, porque por não é exemplo, só A salário. minha, que mãe, nem, por a minha exemplo- mãe brigava muito com o meu avô. O meu avô levava eu para trabalhar na empresa desde pequenininho, desde os 10, 11 anos. Eu ia para a empresa, ficava lá, Essa não escola telado, aí, né? ninguém- Mas aí minha mãe enchia o saco do meu avô: deixa o seu neto estudar, ele vai ter que ser engenheiro. Meu avô falou: não, engenheiro ele contrata no futuro, ele tem que ser empresário. Olha, Aprender na lida mesmo, isso né? aí. Que a gente, E assim, eu aprendi. A escola que você teve ali, dificilmente Não, a gente exatamente. tem hoje no dia a dia. E tá aberto a essas novas mudanças, né? Que nem, por exemplo, essa história do ter a presença digital, tal. Eu entrei no digital por uma crença. A crença era o seguinte: o mundo perfeito é tocar 10 obras simultâneas. Mais que 10, eu vou ter que aumentar a minha equipe de casa, mais que 10 eu vou ter que montar a minha equipe. A planilha era linda. Aí chegou uma hora, eu estava com 10 obras simultâneas, eu, meu sócio, tal. E o que aconteceu? Não estava acontecendo o que estava na planilha, né? Não estava sobrando Aquele tantão de aquele dinheiro. tanto de né? dinheiro que eu imaginava. Aí falamos: não, então vamos criar um outro braço, um braço digital. E eu entrei no digital por isso. Quando eu cheguei no digital, sabe o que eu percebi? Cara, a construção civil é muito rica, cara. Muito. A construção É, civil é mas muito é rica. é. E você pega o mercado Tem digital, muito. assim, você tem... Não, Você pegar os 10 maiores caras do digital, tem 2.000 incorporadores maiores que eles, entendeu? No Brasil, sabe? Tipo assim, então Sim. o mercado ele é completamente diferente. E aí o que a gente fez? A gente entendeu o seguinte: não, o digital ele serve para quê? Ele serve para a gente se relacionar. Isso. Ele É um serve- meio que você tem para se Exatamente. Você apresentar, para entendeu? mostrar seu Sim. produto. Tipo assim, eu podia estar batendo na porta do superintendente da Caixa lá, né, e ver quando que ele ia poder me atender. No fim, ele está aqui comigo no podcast. Você entendeu? Então, assim, quando que eu teria essa abertura? Quando que não teria? Então, assim, você tem que usar isso a favor do seu próprio negócio, né? Sim. É a nossa Mas, filosofia. ao mesmo tempo, Evandro, a gente assina muitos empreendimentos e a gente começa algumas obras quando assina do zero de obra, né? O digital é importante para você trazer o cliente, mas na hora da venda, Sim. quando Sim. o Fabiano constrói, né? Então, quando começa a se materializar, a pessoa começa a visualizar aquilo, o negócio, a venda acaba sendo mais assertiva até. Sim. Porque começa do zero, tem gente que compra no zero, né? Você chega lá, pô, só o terreno aqui vai ser meu apartamento.
Mas quando se materializa, então, assim, o digital, hoje, ninguém acha que sobreviver sem o digital é praticamente impossível. Porém, a materialização é a que eu falei, a experiência, né? Você começa no digital e chega... Não, ali, a gente, o Fabiano sabe, Maria Rita acho que até mais ainda, mas sabe bem, assim. A verdade é que quando a gente prevê um empreendimento, quando a gente planeja um imóvel na planta, a valorização que vai ter. A verdade é que até a gente joga para baixo. Joga para baixo. Você fala, não quer errar, aí você subestima, joga pra né? baixo. Será que vai valer mesmo? E aí o que acontece? Quando tá, é o que você falou, quando tá na segunda, na terceira laje, todo mundo já começa a enxergar, já começa a E ver. na feira vai ter bastante lá oportunidade, né, Maria? É, Tem bastante na planta. Tanto lá. na planta quanto já iniciado. Mas é engraçado, né? A minha empresa, ela faz assessoria, né? Para a maioria das consultoras, né? E aí o que eu percebo é assim, né? Tem coisa... Eu tenho contratos com a empresa que falam assim, se eu sair da minha empresa, o contrato está rescindido. Porque as pessoas também não dão valor ao que você vai conhecendo A né? bagagem, né? A sua sim, bagagem, com o certeza. conhecimento, o network que você tem, o conhecimento que você tem com as pessoas, o respeito que as pessoas vão tendo por você. Sim. Então, as pessoas esquecem quanto isso vale. Há um tempinho atrás, né? Alguns seminários que eu fui, 10, 12 anos atrás, as empresas, grandes empresas, estavam contratando os jovens, né? O cara sai da faculdade, vai lá, faz 3 especialização, né? Ao mesmo tempo. E aí começou a ter um grande problema de relacionamento humano, né? E aí começaram a contratar quem já estava aposentado. Sim. Porque hoje relacionamento humano é muito importante, Sim, né? E com o sim. que a gente aprende isso? Na prática, E essa não tem experiência, jeito. né? Quantos processos você errou para aprender? Exatamente. Então, isso aí é muito importante. É o que eu falo com a nossa equipe lá. Eu tenho uma equipe que cuida dos processos junto às construtoras. Nós podemos determinar se a empresa vai crescer ou se a empresa vai quebrar. Então, a gente precisa conhecer os processos, precisa dar todo o atendimento. Obviamente que a decisão fica pro construtor, pro incorporador, só que nós precisamos mostrar para eles as opções. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. O cara pode até fazer uma incorporação do zero lá, mas o tanto que ele vai sofrer, o tanto de coisa que você já passou e que você pode economizar, e nós também lá, né? Sim. Com relação ao crédito também, a gente fazer um geric de uma construtora, e ter essa oportunidade de você ver construtores que começaram pequenininhas lá atrás, hoje já são gigantes. Isso também, para nós, é muito valoroso, é o legado que a gente acaba deixando, né? Ah, não, com certeza. E essa percepção que a experiência traz, tá? O feeling, né, vamos chamar assim, é até uma das coisas que eu tinha separado para perguntar para você aqui. Bom, a Caixa é uma grande apoiadora, né, desses movimentos, até para fomentar o mercado, para conseguir... E o que te chamou a atenção na feira? Qual que é... Ou já era uma parceria antiga, ou você está muito empolgado? Era um namoro antigo, né? Porque eu sempre... Antes de ser superintendente, lá atrás, quando tínhamos gerente regional, né? Fui gerente regional de habitação também. Depois eu acabei saindo um pouco de São José, fui para São Paulo, Londrina. Mas habitação... Vou falar para você, quando me apaixonei pela habitação, cara, foi quando eu entrando na Caixa... Nossa, eu vou até denunciar a minha idade aqui, em 2002, né? Substituindo um gerente, rapaz, e você assina um contrato habitacional... eu assinei, né, para uma família. Depois que ele terminou, eu falei assim, cara, você realizou um sonho que para mim parecia impossível. Sim. Então, mais do que assinar um contrato ali, o que dá sentido para a gente fazer trabalhar nesse ramo, vai além do negócio, vai além do salário, vai o que você vai proporcionar na vida das pessoas. Na Caixa, sobretudo, porque a gente trabalha ali com faixa 1, com as pessoas muito simples, às vezes, assim como alta renda também, mas ali, cara, ali você olha, você fala, poxa... E aí, trabalhando com construtores, e aí passando um pouquinho também para a experiência, além do cliente final, mas os construtores, você, dentro daquilo que eu te falei, você vê uma construtora começando, o cara empreendedor, o cara disposto a arriscar, porque empreendedor hoje é arriscado, né? Você não tem garantia de nada. Então, você tem que ser corajoso e os caras botando a cara ali, poxa, como eu não vou ajudar? E, indiretamente, você proporciona também a ter um produto legal. Então, acho que isso faz muito sentido. Acho que a construção é um negócio que vai além da casa ali, né? A gente está numa região maravilhosa, né? O Vale do Paraíba é uma região linda, né? Uma região
cercada Pujante, né? de coisas boas, né, em relação à questão de empreendedorismo. É uma região empreendedora, né, por natureza. E é fantástico. São José dos Campos é uma cidade E assim, incrível. é uma cidade que é engraçada, né? Mas eu brinco, eu vi muito mais pessoas vindo para São José do que indo embora, né? Com Então, assim, certeza. então as pessoas, vários vêm por um emprego específico, uma E não prestação, vem mais. e nunca mais Eu vim sai. a 37 e nunca mais vou embora. porque E ela- a cidade está sendo escolhida pelas grandes empresas hoje, né? São os grandes players, assim, os grandes centros de inteligência das empresas, do corporativo, hoje estão se instalando em São José. Isso é uma coisa fantástica, né? Traz um valor agregado muito grande das assim, pessoas que estão vindo para cá, né? Porque, assim, alguns fatores, né, que eu acho. O principal deles, o que é? Você é uma cidade que é do interiorana, mas também é Tá uma hora de grande, São tem Paulo estrutura, ali. tá uma hora de São Paulo. Geograficamente, ela tem grandes quadrantes, né? Isso. Que você consegue, eu brinco o seguinte, eu não moro numa cidade de 700 mil habitantes, eu moro numa cidade de no máximo 200. Porque assim, eu não lembro a última vez que eu fui para uma região longe da minha. E o cara que está na outra região também. Sim. Então, assim, hoje ela já consegue ter essa... As bolhas. Exatamente, as Várias descentralizações, cidades na exatamente. Então, cidade. assim, então tem regiões, assim, se você parar para pensar, você dividir como a linha de alcance dos shoppings. Ou seja, você tem 3 grandes shoppings que... E esse foi um grande acerto que nós da Convap conseguimos fazer com que a prefeitura, e foi de grande acerto nosso, trabalhar junto ao prefeito e à prefeitura e aos técnicos, fizemos um auxílio grande de fazer com que entendessem isso na cidade, que é a descentralização da cidade, né, Maria Rita? Centralidades, né? Colocar a Zona Sul na Zona Sul, colocar a Zona Oeste na Zona Oeste, Zona Leste na Zona Leste, fazer essa valorização. Vamos falar para todo mundo que a gente não combinou isso. Mostrar, né? Não, mas é verdade. Mesmo, mas é verdade. Mas é o que eu Isso penso. isso é um sentimento seu. É o meu sentimento como É um sentimento de habitante, verdade, entendeu? porque esse foi um dos objetivos nossos. Nós trabalhamos bastante Muito. pelo Trabalhamos plano muito nas diretor, leis, pelo plano diretor, zoneamento. tudo. E tivemos E um vamos grande continuar. apoio dessa administração que entendeu isso e já pensa assim, né? Então foi só um encontro de ideias boas, né? Porque a cidade só ganha, né? Só ganha. E o que a gente está Isso querendo é fazer na fantástico. Consubale também, a gente convidou todos os prefeitos eleitos. Né? A gente já está trabalhando isso em Jacareí, a Convap está lá no plano diretor com delegados, né? Porque a gente tem sócios lá. A gente quer fazer isso em Taubaté, em Caraguá a gente já está fomos marcado. A convidados gente também, já né? fomos convidados, já fomos lá. Então a Convap vai começar a fazer braços nessas cidades, né? Legal. E discutir. Então, por isso estamos convidando vereadores eleitos, prefeitos eleitos, porque São José só ganhou com essa proximidade. Eu acredito que as outras cidades também vão ganhar, né? É muito mais fácil quando você tem já uma interação, o prefeito entende qual é a função da Convap. Hoje, eu acho que... hoje tem uns 14 anos que eu estou na Convap, porque eu fiquei anos na prefeitura, saí e fui para a Convap. A Convap... O empreendedor hoje, ele entende a cidade diferente, sabe? Ele entende, pelo menos o empreendedor que é nosso sócio lá, ele entende que quanto melhor a cidade for, melhor vai ser para ele vender. Então, ele valorizar, trabalha né, o para uma negócio cidade dele. boa, entendeu? Não pensa Ele num não produto, tem essa coisa que eu vou fazer o máximo que eu puder nesse terreno e produto ganhar o único, máximo, né? não. Não, Entendi. ele quer continuar. Então, se ele quer continuar, ele quer uma cidade boa. E aí todo mundo ganha. E aí são as antigas brigas por contrapartidas, antigas, né? Então eu preciso fazer um alargamento da via. Não, você está alargando a via para ficar melhor para os Pro seu. clientes. seus clientes, né? existe- E assim Existe vai. uma sinergia muito boa hoje. Então, acho que a Convap, esses últimos debates que nós tivemos junto à prefeitura foi fantástico e a gente, com certeza, Vamos cresceu continuar. bastante. Com certeza. Nós crescemos bastante como entidade, né? Isso foi muito bom. Ô Flávio, vamos dizer assim, a Caixa é o grande nome da construção civil do Brasil, né? Vamos dizer assim, se não fosse a termos de Caixa, financiamento, não sim. existia, Sem existiria, dúvida, um grande né? Então acho que incentivador. você lá você consegue ter uma visão mais ampla do que a gente que está aqui construindo, né? Cuidando de um cuidando de um pedaço, né? pedaço ali só do dia a dia. Como é que você enxerga o mercado da construção civil hoje aqui na nossa região em Eu, particular? quando fui, acho que foi até para uma reunião lá na Convap, eu levantei esses números até para eu entender um pouquinho a comparação, né? Nós crescemos já com relação ao ano passado, em torno de 20% com relação ao ano passado, em termos de valores, e isso eu entendo que sim, que a tendência é que a gente continue aumentando, a gente tem uma demanda de empreendimentos bem significativa. Então, assim, para assinar ainda, que a gente fala, o começo do empreendimento. Então, ano que vem, a tendência é que
seja mais pujante ainda. Então, a ideia é a seguinte, nós vamos fomentar o quanto for preciso para que a roda continue a girar, né? Então, porque a construção civil, como a gente falou, né, ela vem não só da construção civil, ela gera outros benefícios para a economia. E aí, assim, pode ter certeza, pelos números que a gente tem dentro da Caixa, a gente sabe que a construção civil tem tudo para crescer. Entendi. Então, assim, ano que vem, esse ano, fechamento de ano já está... Eu estou alucinado lá com tanta coisa para fazer. E isso é bom pra caramba. Eu falo para nossa equipe, quanto mais a gente contratar, mais... E a gente não olha só para a meta, não. A gente olha para o cara individual. Para nós pode ser uma meta, mas para o cliente ele é 100%, né? É o negócio dele. É o cara que vai ter uma oportunidade de comprar no final. Então, assim, a gente pode ter certeza. O nosso setor tem tudo a crescer esse ano, finalzinho do ano e começo do ano que vem. A gente convive bastante lá. Eu não sei... até onde vocês que são mais do predial sabem, mas assim, hoje em torno de 40% das nossas obras tem financiamento de aquisição de terreno e construção. 70% do mercado passa pela Caixa, né? Então, de cada 10, 7, mas financiamento terreno e construção também. Então, terreno e construção que eu digo, e só obras de alto padrão. Então, assim, o que eu percebo é que o cliente, né? Às vezes ele já tem o terreno, às vezes ele vai comprar, mas o que eu percebo para o cliente é o seguinte, mesmo ele não precisando do financiamento, o financiamento é uma segurança. Sim, você entendeu? Sim. Ele fala assim, putz, se eu tiver... Eu não precisa descapitalizar. Exatamente. Né? Assim, e a Caixa tem ali tem um juro justo, né? É que o juro já consegue entender isso. Os juros da habitação é menor do que um juros comercial. Não, então, para ele... Pra gente, pro cara que é empresário, está construindo uma casa grande, é melhor ele ter o dinheiro líquido para movimentar a empresa dele, que o fluxo de caixa, o capital de giro dele é muito mais caro se ele precisar do dinheiro do que ir para a Caixa fazer o financiamento imobiliário. Sim. Do que ele pegar o dinheiro próprio e ele mesmo construir. Então, né? Não tem essa trabalhar com essa lógica, isso é questão financeira mesmo. É isso, mas também tem um outro público que é o seguinte, a gente ainda tem graças a Deus, porque assim, por incrível que pareça, o grande público da construção civil de casas é o cara que fala assim, eu vou construir, porque se eu não construir, eu vou gastar. Não. Sim. É meio assim. Então, só que aí esse cara, ele tem o medo de também não parar de ganhar no meio do caminho. Então aí ele faz essa conta vou tomando financiamento, que é uma garantia. É uma garantia. Né? E assim, esse cliente, até como feedback para vocês lá, eu acho que ele é muito bom para o banco. Porque ele acaba aprovando 70%, mas ele toma 40%, toma 50%, entendeu? Então, assim, quando o cliente toma menos financiamento proporcional, né? O risco diminui para o banco. E uma obra é um relacionamento longo, né? Porque você acaba todo mês lá para liberar medição. Sim. Então acaba fidelizando o mesmo cliente. Ele vira melhor amigo do gerente lá, porque todo mês ele vai ter que fazer a gestão da obra dele e vai fazer a liberação. Então acho que esse é um produto muito bacana que a Caixa tem e faz muito sentido no mercado de hoje, né? Porque você acaba construindo ali um patrimônio que vai valorizar também, né? Então assim, como no podcast aqui a gente tem bastante gente que tem esse desejo, que já tem o terreno, vou combinar com você, depois não sei se seria você ou vir uma outra pessoa aqui pra gente fazer um episódio só para falar da aquisição de terreno e construção, porque tem muita gente que não sabe. O cara acha que ele só pode financiar a casa pronta, né? Você entendeu? Assim, e consegue. E o que a gente percebe também é o seguinte, São José dos Campos é aquela máxima, como é que eu vou te falar? Lá atrás, a gente ficou com aquele receio, né? Que São José deixou de ser atrativo para as indústrias, né? Você lembra desse movimento? Ou seja, você fala assim, nossa, e agora? A cidade vizinha está dando benefício de imposto, São José não está, então ele vai para a cidade... Só que hoje, a gente já colhe esses frutos, né? Porque, assim, a cidade ficou... Como é que eu vou te falar?
Hoje é um centro de serviço. Não, na verdade... Exatamente. Na verdade, Assim, foi um uma grande mão de acerto, obra Uma mão de obra qualificada. mais Qualificada. para esse sentido, Mas- né? Mas foi um grande acerto político, né, de política pública, não ter entrado nessa onda de entrar nessa onda de dar terreno, da PTU, Sim. da ICMS. Por quê? Deixa de arrecadar e não adianta nada. Você traz só passivo para a traz cidade, problema, porque você tem que ter escola, você tem que ter hospital, você tem que ter saúde pública, né? Mas independente disso, a empresa que ela precisa desse tipo de incentivo, ela não... Sabe, entendi. PTU, numa Então, empresa entendeu? grande, PTU não E significa São José nada. se transformou num grande Sim. centro, Um grande centro de centro de serviço. Comércio e centro, serviço. Centro de tecnologia. Hoje que a nós gente temos tem 60% aí, né? dos empregos gerados em comércio e serviço. Sabe qual que é o maior turismo de São José? É O maior turismo, industrial. não, o maior turismo de São José dos Campos é o hospitalar. Ah, também É tem mesmo? isso. É o maior. Hoje nós Ah, temos. Maior. Não sabia, não. Que vem O do- sistema médico nosso total, né? De clínica, dentista, tudo que você imagina que cerque a saúde pública, Acabou não, a pública não centralizando aqui. só a pública como a privada. Hoje o hotel ele tem tanta gente quanto o turista que vem Olha, para não cá para sabia fazer disso, não. tratamento, para acompanhar um parente no hospital, para fazer uma clínica, para fazer. E isso foi falado com o pessoal da Secretaria de Turismo, isso eu não sabia, né? Então, bastante interessante É isso. muita gente. Então a gente nem imagina o que São José dos Não, Campos nem se tornou. imagino. Nem Né? imagino. O sul de Minas, São José dos Campos é o centro de saúde do sul de Vale, Vem Minas. pra cá, vale né? todo, Exatamente. O vale todo. Porque É se uma você loucura, pensar, né? nós somos a cidade Sim, mais referência. próxima e maior, Antigamente né? o pessoal sul de Minas falava que o inteiro. melhor hospital que tinha era a Dutra, né? Não, hoje você fica em São José, você tem bons... Mas se você for E hoje? se você for pro litoral, eles falam, não, é mais fácil comprar uma ambulância e levar o paciente E lá hoje pra é muito Ciel. legal o seguinte, tem vários médicos de nome e renome de São Paulo que estão atendendo em São José. Mas E tem eu clientela tenho, aqui. Eu tenho vários Pra- olha médicos que assim, loucura, mas sabe né? o que aconteceu? Eu tenho Né? 3 Então, médicos, assim, é uma os 3 coisa bem são bacana assim, acontecendo. são médicos jovens, Sim. com filhos. Então eles querem dar qualidade de vida para os filhos, eles mudam para cá e trabalham 3 dias aqui, Sim, 2 dias é isso que eu tô em São Paulo. falando. Então isso aí. você traz São tudo que grandes tem de novo especialistas para e cá. tal. Isso né? ajudou também o advento aí que, com a pandemia que veio do home office, né? Então eu tenho muitos colegas também que trabalham em São Paulo, mas Sim, trabalham home com office e certeza. preferem viver aqui do que você ter que pegar um trânsito. Sim. E aí fomenta mais uma E a vez. nossa- gente teve, né? Todo mundo que conhece o setor aí, a gente teve muito tempo que a gente não tinha empreendimento de alto padrão, né? Sim. Nós tínhamos casas, né? Casas e desvalorizadas, a pandemia que valorizou muito, né? Sim. Mas a gente não tinha, o cara queria morar em um apartamento, a gente não tinha um apartamento de alto padrão, né? Agora que tá vindo os apartamentos de alto padrão, né? Porque a gente precisa ter esse nicho também, Sim, mas nós sim. ficamos muito tempo sem Sim, ter. sim, As sim. pessoas tinham medo de Tanto lançar. e assim, e esse foi um buraco que eu enxergo que a pandemia trouxe, que era o seguinte, antes, vou dar um exemplo próprio aqui, eu saí de um apartamento de 120 metros quadrados, construí minha casa e fui para minha casa, beleza, entendeu? Esse é um degrau hoje que, pós-pandemia, com a valorização do terreno, ninguém mais consegue fazer Não, isso. ficou muito difícil. Você entendeu? Então assim, você voltou àquele tempo que é o seguinte, não, você sai de um de 100 e pouquinho, você vai para um de perto de 200 ali, de 200 você vai para casa. Ou seja, você criou esse novo não, é no meio, esse, né? esse no meio. Então Esse assim, mercado. isso é bom que movimenta todo o mercado, Mas né? antes da pandemia, E assim, você comprava uma casa no Urbanova, 1 milhão e pouco. Hoje você não compra por 3. Nem o A terreno. mesma casa você não compra Nem o por terreno 3, por 1 milhão. 4. terreno por 1 milhão. Então, exatamente. assim, foi uma valorização Sim. absurda, né? Sim. Foi no Assim, geral, né? porque estava muito desvalorizado, realmente. E assim, o pessoal fala, nossa, mas está caro, isso daquilo. O que eu falo? Eu falo, cara, lembra da sua infância? Quem morava nos grandes bairros e nas grandes casas? Era o doutor da cidade, era o Do médico, o gerente do juiz, banco, que é o seu- gerente do banco. Eu lembro que era da minha Superintendente da cidade. Caixa. Da minha cidade era o gerente do Banco do Brasil, porque só tinha Banco do Brasil. Exatamente. Então, assim, essa equalização, ela é assim, né? Ou seja, não dá para ser para todo mundo, porque se todo mundo quiser, vai subir o preço. E é a oferta e procura. E a gente tem isso, né? Você tem gente de alto padrão que não quer morar em casa e a gente não tinha essas opções Sim. que a gente está tendo agora. Não, assim, até como é que se diz? Fazer o merchan não pago, depois você manda um pix lá, o Denis da RDC. Aquele prédio, né? Sim. Ou seja, isso foi um negócio que foi muito importante. Ele trouxe o empreendimento ali, o Évore e o Sim. Horizon ali,
E o que acontece? Não foi só com a localização e só com o tamanho. O dia que eu fui lá conhecer, com uma arquitetura digna dos melhores prédios de São Paulo. Eu fui. Você entendeu? Atenção, né? Entendeu? Tipo assim, a arquitetura moderna, sabe? Ou seja, Eu fui Sistema conhecer. construtivo moderno Eu não sei também. se você foi na visita lá do Costa Norte também. Também. sim. Ele fez o acabamento daquele prédio, um monte sim, de prédio de com São Paulo não Exatamente. tem, usando a lei, porque o Zé Renato conhece muito, né? E usando a lei, é o primeiro prédio que está realmente usando a lei para fechar, né, sacadas, mas assim, num padrão que nós não tínhamos em São José. Exatamente, nós é não isso. tínhamos. Porque alto padrão as pessoas confundem com o tamanho, né? Exatamente. Você pode ter apartamento de um quarto de altíssimo Exatamente, padrão, que uma é o coisa que tem nada a aconteceu em ver com São a Paulo. outra, Em não São é? Paulo Alto você padrão pega é um apartamento de acabamento. 23 Não, é metros. alto padrão, é outra coisa. Acho que a gente começa a olhar imóvel assim no Instagram e começa a indicar. Esse dia apareceu um de 23 metros. Você olha dentro do apartamento, parece que você tá num apartamento de 100 metros, mas não é. É tudo bem. Movelaria bem. Movelaria bem feita. É. Ô, Evandro, mas uma coisa que você falou, eu fiquei pensando aqui. Naquele tempo, quando a gente era mais jovem, né? Não muito tempo atrás, né? Ontem. Faz tempo, hein, cara? Não é do meu tempo Nós isso. olhávamos essas casas e falávamos, poxa, é do médico, é do... Mas naquele tempo também não era tão fácil comprar um imóvel quanto é hoje. Sim. Ah, sim. Então, Crédito é uma coisa... Total. Hoje É, todo mundo pode extremamente comprar, o importante, jovem de 18 né? anos, quanto o senhor... Você falou... Bom, Então, só ficou caro. para levantar a Aliás. bola para você, tá bom? Eu saí do apartamento de 120 e fui para casa graças à Caixa, tá bom? Ah, Financiamento você tá terreno e falando- construção. Você falou do jovem... Eu Você sou seu falou- cliente lá. né? Você falou do jovem hoje. Hoje a gente tem uma grande quantidade de pessoas de 23 a 35 anos de idade que são investidores imobiliários. É. São investidores Eles mesmo. não querem um imóvel. Na verdade, Eles não é pela investem. moradia em si, né? Eles É investem. por- Eles Pra investem investir. Nos para poder ter Ter renda. para poder ter um rendimento com locação, com alguma coisa, porque E daí ele gente tem paga a uma locação grande- onde ele quer. Ó, né? eu tava- Exatamente. E ele mora onde Não, quer. ele mora com a mãe e com o pai. Ele também mora Ele com a mora mãe. com a mãe e com o pai. guarda o As dinheiro. despesas estão todas pagas Isso e é ele guarda o verdade. dinheiro para E investir. uma coisa que Então, chama uma grande atenção, massa acho que aqui. você falou, eu lembrei de uma Principalmente coisa. Minha Casa Minha Vida, inclusive. Eu estava escutando até um entrevistado seu aqui falando, acho que é administrador de condomínio, alguma coisa assim, falando, pô, o jovem hoje não quer comprar mais apartamento para ele morar, mas ele vai ter que alugar, então. Sim. Então, Não, o construtor porque o aí mercado abre vai do margem mesmo também jeito, para né? construção. Alguém vai ter que Alguém fazer vai o ter imóvel. Tem um Pra consumo. ele- O consumo da moradia. O consumo da moradia ela é eterna e vai ser para sempre e a quantidade de pessoas vai ser Todo mundo vai morar, precisar né? comer e, Né? e O morar em consumo da algum lugar, moradia. né? E aí tem o acho que consumo, isso- e aí abre uma grande oportunidade para investidor. Sim. Na feira, justamente, é o importante Tem- para a feira, tem é a justamente questão do esse investidor que vai também. comprar alguma coisa em lançamento, mais barato, na planta, porque o investidor gosta de planta, né? Sim, Porque ele sim. sabe, ele gosta de A correr esse valorização risco, que ele vai valorização ter de, do- né, que geralmente dá 30%, 40% de valorização até a entrega. Então, é muito importante essas pessoas que querem fazer Sim. esse seu investimento para a Agora, feira. agora, ô Fabiano, e ainda existe stand disponível? O pessoal ainda tem essa possibilidade? Tem alguma coisinha lá? Ou já... Temos poucos, mas A temos. gente É. deve ter Temos acho que 6 ou 7 ainda. um 7 ou É, alguma se coisa assim, alguém meia dúzia de precisar, coisa. falar com a Bruna lá, tem É, que porque ser a gente tem 7. bastante gente que escuta a gente, é Isso. fornecedor, tá envolvido na construção civil Isso. de uma E forma como a geral. gente fez aquela parceria, né, sendo parceiro de vocês aí, a gente Tem uma trata condição como, especial a gente trata lá. como associado nosso, né, tem Isso. condição especial. E as pessoas que estão aí ainda interessadas em obter um stand, seria interessante, ainda até pode procurar sexta, a gente. porque até na sexta Até a gente, sexta? a gente Até precisa sexta-feira. fechar o mapa inteiro, Ah, porque tá. já é dia 21 já está aí, né? Tá. É verdade. Então até sexta-feira a gente está Nossa, fechando verdade. o mapa. É. Mais 2 Acabou. semanas. É, exatamente. Chegou. porque a gente E quem precisa ficar de fora vai perder. né? perder. Mas a gente Aproveita sabe a última como- chamada. Como a gente ficou aí 10 anos sem fazer, a gente sabe que essa retomada, né? Tem gente que nunca tinha visto falar na Construvale, Não, é né? aquela história Nós que eu temos falei uma pra você. geração, Aquela né? história que eu falei pra você do. É a geração. É o novo cliente. Esse cara já tá Isso. morando. Que nem, por exemplo, o caso que você falou lá, o Fernandes Tintas, que é nosso parceiro do Constru Clube. Ele montou a empresa dele em 2018, cara. Então,
Não é? Hoje ele é uma das Muito maiores. pouco tempo. Hoje ele tem uma rede com 9 lojas, é um dos maiores. Que loucura, né? Você entendeu? E ele não viveu. Não tem viveu, construtor. não viveu, Tem sabe? construtor. A primeira vez que eu vou expor Então, imóvel. exatamente. É né? verdade, você trabalhava em outra eu era área, prestador de né? serviço, Você era né? prestador de Então, assim, a serviço, última virou Construvale... incorporador. Eu participei de uma Construvale como prestador de serviço. Tinha um stand como prestador, mas Eu é a minha conheci primeira você- feira. eu Tô te debutando, conheci- né? Como empreendedor, produto, incorporador. Eu te É, conheci como prestador de serviço. isso aí. Outra associação. Então, né? E assim, ó, tá e eu falando. não tenho dúvida que volta a engrenar, né? É que nem você falou, a mais difícil vai ser essa Sim. da retomada. Sim. Depois, o que a gente tem que fazer agora, que eu tô vendo lá no grupo dos expositores lá, é o seguinte, é realmente fomentar, fazer com que todo mundo saiba que vai acontecer. Então, né? nós vamos Exato. fazer agora um grande esforço mesmo de divulgação. Agora já não é nem para vender mais, mas é para quem vai visitar, né? Nós vamos fazer um grande esforço agora, né? Por isso você é nosso parceiro Sim. também, Agora e vários outros Agora é parceiros. convidar os Para convidar as convidados. pessoas para irem mesmo. sim. E dentro do shopping mesmo, nós vamos ter um grande movimento de pessoas nossas, né? Divulgando a feira dentro do shopping. Sim. Então, agora é fazer as pessoas irem, porque na realidade é isso, né, Flávio? Se não tiver gente, a feira não é um sucesso, né? E também fazer aquele convite especial para aqueles que vão se expor com a gente, né? Que isso é uma grande promessa nossa e a gente gostaria muito daquelas pessoas que estão com a gente, que vão expor com a gente, que não vai embora depois das 10. Vá tomar um chopp com a gente na Convap para fazer o seu network. Não, nosso- Nosso objetivo principal, né? Não Fazer é o nem nosso... só depois das 10, né? né? Todas Cara, assim, 6 o dia horas, inteiro, mas todo fique dia, com a todo gente dia, lá. 6, É, vai porque- ter Vai lá no stand nosso- da Convap para assim, poder cara, se relacionar com a gente. Isso é muito importante. Eu acho que o que está tendo de senso comum muito grande hoje é o quê? É a importância do ambiente que você vive, a importância do network, a importância do ser intencional, né? Ou seja, não tem nada de errado em eu me relacionar com um possível cliente. Lógico. Entendeu? Não tem nada de errado, É entendeu? até melhor, porque é você até conhece melhor. o cliente, você sabe com quem você está falando, Exatamente. você sabe a história, né? Então, o fornecedor a mesma coisa, né? Então, assim, a gente precisa realmente, né? Cada um dentro do seu nicho ali, da sua penetração, fazer com que tudo isso aconteça. Porque a construção civil ela é tão grande, ela é Sim. tão grande Nossa, que é muita existem coisa. subnichos que são deixados de lado. Que nem eu te Com falei, tipo certeza. assim, a gente vive isso no Constru Clube e nos clubes de arquitetura. Existem os produtos que são decididos pelo arquiteto. Mas existem os produtos que são decididos pelo engenheiro, pelo construtor. Entendeu? Assim, Sim, quem vai lógico. decidir qual é o melhor aquecedor de passagem, não é o arquiteto que tem que indicar O isso. fio que você vai Exatamente. usar. Então o que acontece? Os fornecedores precisam se relacionar, sim. E as entendeu? pessoas precisam entender, né? A construção civil, ela tem tanto espaço, tem espaço para todo mundo. Esquece. Eu sou engenheira civil, mas eu trabalho sempre com arquiteto, com engenheiro elétrico, porque tem espaço para todo mundo. Você não Sim. precisa fazer o serviço do outro, Sim, sabe? sim. Tem espaço para todo mundo, E né? assim, a importância do network, até a importância da gente se relacionar lá, de todo mundo se relacionar lá, é o seguinte: depois da pandemia, o mercado para mim melhorou. Por incrível que pareça. Mas eu acredito que o alto padrão melhorou muito depois da Não, pandemia. mas sabe o que acontece? Por quê? Porque quem não é profissional saiu. Também tem isso, Quem né? estava ali só para fazer 2 casas, Quem sobreviveu, ganhar valorização, fortaleceu. fazer isso, fazer aquilo, ele saiu, ele falou, cara, agora eu tenho que trabalhar para o cliente? Eu tenho que baixar minha margem? Porque o preço do terreno subiu, esquece. Você entendeu? Aí o cara vai... Então, os oportunistas saíram. Então, os profissionais estão se mantendo. Os profissionais estão, né, assim, porque assim, o meu concorrente na construção de casa, disso, daquilo, não é o Fabiano que Lógico faz que não. loteamento. Sabe quem que é? É o Pedro. médico que tem um cunhado engenheiro que nunca fez nada, entendeu? Aí fala assim, e aí se juntam e fazem um produto que não tem nada a ver. Então, assim, no fim do dia, o que a gente percebe? Esse oportunista acaba saindo. Então, a gente tem que se relacionar entre os profissionais. O Fabiano foi no nosso último evento. O que a gente mais tem orgulho de falar é o seguinte: dos 10 maiores construtores de casa da cidade, tinham 7 lá. Né? Não se entendendo como
Coloca concorrentes. nesse evento aí, ó. É um evento na bacana. realidade- Tem que pôr, porque a gente atende a cadeia inteira, até os Exato. seus fornecedores. Mas a na gente tem realidade o que eu Muito bom, vejo... você- Entendeu? será- E, ó, e os combina. outros 3 que não foram, me ligaram falando, puta, Evandro, não vou conseguir porque eu não tenho agenda. Mas o que eu Você acho entendeu? legal também na Covap é isso, né? Eu vejo Sim. todos eles não são concorrentes entre eles. Não. Tanto que, O que- eles abrem as obras para as outras empresas e lá nós Mas- fomos visitar não, a o- sua. Por quê? Você vê o que ele errou, o que ele fez de novo. O senso Isso é comum que a gente importante. tem lá é o seguinte, na construção de casa, só para vocês entenderem um pouquinho da cadeia. O cliente, ele acha que ele não precisa do gestor de obras. Ele acha que se ele contratar o seu João, que foi o empreiteiro do gestor de obras, o seu João vai entregar a casa para ele. Né? Então, assim, o que acontece? O que eu tenho falado lá para todo mundo é o seguinte, a gente não é concorrente entre a gente. Quem é o nosso concorrente é o cliente achar que não precisa da gente. Então, se eu estou concorrendo com um outro gestor de Se o obras... cara for da mesma qualidade. E não é assim, concorrente, putz, é o melhor mercado. Porque assim, É. porque nós como o ciclo de uma construção é longo, o que acontece? Tem o fit ali, tem o negócio, você tem que se dar Tem que bem com o entender, cliente. tem que E o cliente com entender do você, tem que, mercado. sabe? Então Ter a assim, sintonia tem aí, que né? ter a sintonia, senão não rola. Então assim, então tudo bem, teve a sintonia com ele, não teve Não comigo, e comigo. vai ter outro que vai ser comigo. Por quê? Porque às vezes um tá mais preocupado com a execução, outro tá mais preocupado com o planejamento, outro tá mais... Então assim você vai se Eu acertando. tenho um arquiteto que sempre trabalha comigo e às vezes a gente vai atender um cliente novo, né? O pessoal às vezes de fora, mesmo daqui. E aí eu falo tudo que o cara tem que fazer. Não, mas tem um problema aqui, você me conhece. Eu faço assessoria para eles há um tempo. Não, tem que fazer isso, isso. Aí ele fala assim, mas você fala para o cara o que tem que fazer. O duro é fazer, não falar para ele. O duro é fazer tudo que eu falei processos para ele, são- entendeu? Exatamente. O processo é O processo lento, é é- difícil. Então, assim, eu posso falar para ele, não tem problema. Quando ele resolve fazer sozinho, 2 meses depois ele volta, porque ele não conseguiu Apertar fazer. apertar o parafuso custa R$1, né? Mas saber apertar Saber o parafuso é apertar. 99, Direito, né? É isso mesmo. E quem criou o parafuso devia ganhar mais, tem que ganhar mais ainda, né? Então é isso. Bom, então de 21 a 24 de novembro, Esperamos Vale Sul Shopping. Vale Sul Shop. Isso. Esperamos todos Constru vocês Vale. lá. Para você que ainda está procurando a oportunidade de ter um stand com a gente, procura a Convap. Isso. E a sexta-feira a gente tem alguma coisa para oferecer. E para você que está interessado em adquirir, ser investidor ou está procurando uma casa nova, uma casa própria, vamos ter a Caixa lá como parceira para poder atendê-los na área de financiamento e vão ter grandes promoções lá, com certeza. Né? Além de ser novembro, Black Friday, né? Com certeza, vai ter uma feira Black Friday, né? Bastante produto lá para quem quer de todas as... As principais construtoras as vão estar lá. faixas Eu vão acho que tá vai ter lá. todos os tipos de mercado. Todo acho que é tipo de fantástico, mercado. né? Mas também, assim, né? A pessoa, nesse momento, tá nem pensando É. em comprar. Vai lá, Vai lá, passear, vai ser lá, uma feira formar bonita. opinião é muito uma feira importante, né? bonita, Entender feita como é com que é a bom experiência do gosto. novo imóvel, né? Seja Isso. comprando, construindo. De qualquer forma, é uma experiência. É uma né? Porque experiência. se ele compra na planta, ele vai sonhar É isso. por 2, 3 anos, se preparar para mudar. Se ele resolve construir também. Desde o Se ele- primeiro imóvel até o é. aumentar o seu padrão, você tem a E oportunidade. se quiser comprar um carro, vai ter a BMW lá atrás. Vai ter vai também, vai vai ter ter lá também dentro, barco, né? nós Então, vamos barco, ter vai ter um barco. barco vai também. ter né? barco. Porque, na verdade, que assim, bacana. a gente quer que a feira seja uma grande experiência para todo mundo que for lá, mesmo que o cara não vá comprar nada, Sim. vai lá com a E sua para quem, família. é engenheiro, será com construtor, certeza. ou do setor da construção quiser aprender um pouco, vamos ter lá Os os profissionais profissionais que todos vão ter da os área cursos, aí. né? 3 dias de cursos lá, não digo cursos, né? De palestras. Palestra do, e novidades, né? No No domingo, pitch, para né? fechar, nós vamos ter um curso de vinhos, né? Ah, vai ter o curso de vinhos. é. Essa é a novidade É, também. não. Tem gente advogando em causa própria. Eu sou a causa própria, Essa eu adoro não sabia, vinho. não. Fechamos hoje. Que legal. Porque o cara vai lá fazer também, porque é uma coisa que aí... E esse curso de vinho nós já pensamos mais até em quem está expondo. Então, Domingo você está então cansado. quem comprar apartamento aí na você quinta-feira, então quem comprar apartamento na quarta, quinta e sexta, ou no sábado, vai comemorar com Vai vinho no comemorar domingo. com Hoje, vinho no olha domingo. só. O que a gente achou? O próprio expositor, né? O povo vai estar cansado de ficar lá, vamos fazer uma coisa Sim, diferente sim. lá, Legal, né? bacana. E aí a MIT que vai lá dar o legal, curso pra gente, então bacana. acho que vai ser bem legal. Com certeza. Vai ser uma grande Bom, experiência, Esse né? daí eu acho que tem dedo seu, hein? Estaremos lá. Oi? Esse do vinho tem dedo seu, hein? Lógico que tem, eu adoro vinho. Eu adoro vinho. Quem não gosta de quem vinho, não, né? Quem não? Quem não gosta de Mas vinho? tá bom. Mas obrigado, Fábio. Uma honra receber aqui a Agradecemos pessoa aí a seu oportunidade porte. de estar com vocês aí, um profissional e tanto. Obrigado. Agradecer Agradecer. também, Flávio, obrigado. Evandro, o Fabiano, que é parceiro de longa data, a Maria Rita também, que topou essa ideia aí e fez acontecer. Agradecer ao nosso superintendente lá, o Gilson Lira, né? Que ele cuida de toda a rede, que é o superintendente de toda a rede de atendimento da Caixa aqui, que
ajuda também, que faz acontecer na construção civil também, então... E a gente tem que fomentar a construção civil. Se fomentar, entendeu? A gente Eu tem acho que fazer essa é a isso. grande ideia da feira. Entendeu? Agradecer muitíssimo o convite. O Flávio, a Caixa está lá por empenho do Flávio. Né? certeza. Como nós Sim. começamos a montar Flávio a feira Guerreiro. tardiamente, a Caixa já nem tinha mais verba, mas o Flávio trabalhou para que isso acontecesse. Perfeito. Agradecer muitíssimo o Fabiano, que está nos ajudando muitíssimo, né? Nosso conselheiro, mas está com a gente em tudo que a gente chama. E a você, Evandro, Obrigado. estaremos juntos lá, com certeza. Vamos fazer muita coisa junto aí. Tá bom? Valeu. 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 Tchau, tchau.